Está no ar o meu, o seu, o nosso pod. Gente, que alegria estar aqui de volta falando com vocês. Vocês não tinham noção como eu estava de expectativa. Mas antes de eu falar sobre o nosso super convidado dessa noite, vamos aos patrocinadores. Estou falando delas, as meninas do estúdio Paula Borges. Lá vocês encontram progressiva, hidratação, botox capilar, cortes, coloração, spa detox, escova, manicure e pedicure, alongamentos de unha, depilação, sobrancelha, extensão de cílios e muito mais. Corre aqui no QR Code que está passando para vocês para agendar o seu horário. Nós estamos também com os nossos amigos do Senhor Cortez, um restaurante Tex-Mex. Gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por comida mexicana e toda semana para mim tem que ter um dia de burrito. Normalmente eu peço de quinta, mas agora com o pod vai ser na quarta-feira para poder assistir comendo, né, gente? Então, acesse aqui o QR Code que vai ter o menu completo deles. Eles têm taco, queijadilhas, tem burrito, tem vários molhos maravilhosos. O guacamole deles, gente, é sensacional. E tem um burrito de vegetariano. Nossa, é uma delícia, gente. Então, corre aqui no QR Code e peça já o seu. A galera do GT Treinamentos para Habilitados também está conosco. Se você, como eu, tirou a habilitação, mas tem medo de dirigir, chama agora aqui no QR Code e agende sua aula. Eles vão até a sua casa, andam com o seu carro ou com o próprio carro da escola para te ensinar a perder o seu medo. Vamos agora ao nosso convidado da noite. Gente, eu fiquei tão feliz quando ele aceitou o convite. Vou falar para vocês. Vindo do berço do chimarrão, ele já foi vendedor no trem, motoboy, trabalhou com eventos, chefe de gabinete e empreendedor nato. Sósia do Cauã Raymond na época de Malhação, eu já não sei, mas que foi daí que veio o apelido dele, que ele carrega até hoje. Ah, isso é. A frase que eu sempre escuto quando eu estou precisando de alguma coisa por aí nas ruas de Itapevi é: liga pro Pedro que ele resolve. Pedro Malmal! A gente tá com plateia, gente. Vocês não têm noção que tá aqui, ó, nesse fundinho aqui. Boa noite, Pedro. Muito Tudo obrigada por você ter aceitado vir conversar com a gente um pouquinho. Boa noite, Elizabeth. Eu que agradeço pelo convite. Uma honra poder estar aqui com vocês. Menina, me fala, como que você se sente, assim, 5 meses de mandato, já saber que você é considerado um dos vereadores mais acessíveis de Itapevi? Bom, 5 meses ainda é cedo para a gente poder falar alguma coisa, mas é um desafio grande, que todos os dias a gente está aprendendo um pouquinho mais. E eu trabalhei muitos anos na prefeitura e quando eu cheguei na Câmara eu falei, olha, como eu já tenho uma experiência do executivo, no legislativo vai ser mais fácil. Só que você chegar lá, Não é, né? nossa, é um mundo totalmente diferente e é um leão por dia. A gente todo dia tá aprendendo um pouquinho, Eu mas aos pouquinhos as imagino. coisas estão Eu acontecendo. imagino, sim, que deve ser uma loucura. Eu trabalhei um tempo na Câmara e era intenso. O vereador que eu trabalhava, ele era muito ativo, então era um vucu-vucu do Aue. Mas a gente vai lidando, né? Vai Sim, aprendendo, as demandas vão chegando e a gente vai. E essa questão que você falou de ser acessível, eu acho que isso é o mais importante. Porque nem tudo a gente vai resolver, mas não há desculpa para não tentar. Então, aquela questão de entender o que está acontecendo e procurar ajudar é o primordial. E a partir dali, algumas coisas dão certo, outras não. Mas a gente não deixa de tentar. É isso aí. Eu falei um pouco do Cauã Raymond, você lembra da época que foi aquele Foi. surto da galera te chamando de mal mal. Foi. Eu conheci você nessa época que você não lembra, que eu já fui magra, gorda, obesa, grávida, ruiva, loira. Não dá aqui pra decorar minha skin. Mas eu te conheci nessa época, assim. Caramba. Eu era muito novinha, muito novinha. Você já era todo famosinho, todo mundo te conhecia, todo mundo sabia quem era você. Acho que foi na época que você começou a trabalhar com eventos que eu te conheci. Sim. Todo mundo queria ser seu amigo. Porque todo mundo queria Era ir bem pro popular, camarote, né? queria ir ver um show, Verdade. todo mundo queria. Pior que é Nessa mesmo. época eu era criada em igreja, essas coisas, não Sim. conseguia fazer essas coisas. Mas todo mundo queria ser seu amigo. Caramba, que legal Era dessa assim, época. dessa época. E era bem isso, porque como eu promovi o evento, né? Todo mundo gosta de ser amigo do promotor do evento para poder ter ali um camarote, alguma coisa que seja, né? Era Você verdade pensa em mesmo. mudar, tirar o mal? Olha, eu já tentei, sabia? Sério? Eu Nessa tentei. campanha? Na campanha de 2016 foi como Mal Mal, e aí na de 2020 eu fiz um trabalho para que o pessoal me conhecesse pelo meu sobrenome, que é Pedro Figueiró.
mas não teve jeito. A gente tentou e quando falava de Pedro Figueiró, ninguém sabia quem era, Mau, todo mundo já associava. Então, como não teve como eu não consegui desvincular, eu deixei o Pedro e o Mau, né? Que Você pelo não menos pensa eu em agreguei. acrescentar Pedro, Mau, Figueiró, da galera começar a associar? É uma E ideia. vir aí pra frente tirando Mau? Na minha rede social, o nome tá Pedro Figueiró e o @ tá Pedro Mau, mas eu não tinha pensado nisso, é uma boa. De deixar o Pedro Mau e ir acrescentando o Figueiró. Eu vou roubar o lugar de seus assessores? Mas não é tão difícil, até na Câmara, quando vão ler os meus requerimentos lá, toda vez é Figueiredo, é Figueiro, é Figueiró, mas ninguém me Qual que chama é de seu outro Figueiró. nome? Oliveira, né? É Figueiró Oliveira. Então, Oliveira é mais... É, o Oliveira é popular. mais fácil, né? Que eu também acostumei muito com Figueiró. Mas verdade, poderia ser Pedro Oliveira, quem sabe, né? mais popular, Mais de fácil, decorar. é. Acho Figueiró super chique, super, né? Mas é mais difícil, É mais ninguém difícil acerta. de aprender, de decorar. É. Eu tava esses dias aqui com as meninas da recepção, a gente conversando, e tem uma plaquinha dos vereadores que estavam inaugurando aqui o Sim. espaço. E tava lá Luiz, eu acho, não lembro se era Luiz Fernando ou Luiz Henrique. Luiz. Perguntava pra uma, não sei quem é. Perguntava pra outra, eu não sei quem é. Gente, mas quem é Luiz? Que ninguém conhece esse vereador chamado Também Luiz? não lembro dele, não. Nenenzinho. Ah, verdade. É mesmo. Nenenzinho. Tem razão. Tipo, o Casão, todo mundo já sabe. Sim, Eduardo Casagrande, a Tininha, Erondina. Todo mundo já associa ali. Mas o Nenenzinho, eu fiquei tipo, oi? É verdade, eu não tinha Como percebido, assim, não. gente? Então, acho que pra você fazer essa transição aí, acho que seria uma boa acrescentar. Ajuda, é verdade. Deixar a galera, tipo, nesse mandato conhecer o Oliveira e depois meter pau. Vou pensar nisso, uma boa ideia. Pensar nisso. Eu vou mandar meu currículo pra você. Meu, e que legal que você já me conhecia. Quando eu cheguei, que eu te vi pessoalmente, a gente vê ali que a gente conhece de algum lugar, né? Mas eu não lembrava de onde. Mas faz muitos anos também, né? Faz E muito. como eu promovi eventos, então assim, aí eu tinha evento com 3, 4 mil pessoas. A gente lembra das pessoas, às vezes, que estavam nos eventos, mas como você não frequentava, era mais assim, provavelmente da internet, aquela coisa assim, então... Mas eu lembro de... Pode ser, Tapevi também não é tão grande, né? A gente acaba de vista Mas conhecendo muita gente. a gente, que nem a sua esposa, é Fabiola, não é sua Fabiola, esposa? sim, minha Ela esposa. é prima da tia, da amiga, da vizinha, da minha cunhada. Ah, entendi. O Pedro que vai lá, nossa, ele é casado com a fulana. Lá. Sim. Então todo mundo se conhece nessa cidade, não tem Uhum. por onde você fugir, você conhece alguém. Falando de família, como que foi pra ela receber a notícia de que, olha, eu vou me candidatar de novo, eu vou tentar outra vez, como que foi? Bom, a Fabiola sempre foi muito parceira nessa parte, sempre me apoiou. Vocês estão juntos há quanto tempo? Vai fazer 13 anos agora 13 em anos. setembro, Uma vida, já hein? tem uma vida. Então ela sempre foi muito parceira, sempre me apoiou nos projetos e na política não foi diferente, né? É lógico que se fosse por ela para escolher, a gente ficaria tocando os projetos que a gente já tem, empresa, no empreendedorismo, né? Porque a política é uma coisa que suga demais a gente. Né? Em campanha a gente sabe que é aquela coisa de louco, mas fora da campanha é quando realmente começa o trabalho que a gente tem que mostrar que veio, né? Então ela sofre bastante, que eu saio de casa, eu não tenho horário para chegar todos os dias. Aí quando eu termino as minhas demandas, que é por volta das 10 horas, que eu consigo dar uma respirada, aí eu gosto de ir para academia, que é o momento que eu tenho. Então ela tem sido bem parceira, mas não é fácil. Se dependesse dela, eu não estaria candidato, não seria vereador. E eu ajudaria da forma que eu sempre fiz. Ajudando pessoas de coração, da forma que eu posso, mas sem ter aquele peso do cargo de ter obrigação de trabalhar pelo município. Eu acho que, às vezes, eu costumo falar, quem é candidato nunca me entende, mas que quando eles viram vereadores, ele entende. Vereador é uma função muito ingrata. Porque as pessoas acham que vocês recebem milhões, só que no final da conta, você vai pôr na ponta do lápis, você acaba pagando para trabalhar. Exatamente. Não é assim? Eles, não, porque não sei o que. Gente, não é assim. Exatamente. Não é assim que funciona. Tem despesa, você tem que se locomover, você encontra a pessoa na rua, você tem que ajudar. É muito complicado. É muito, muito complicado. Você acaba tirando do seu bolso para manter o seu mandato, né? Exatamente. Porque se você não fizer assim, você não se reelege, você não volta. E às vezes é uma coisa que aparentemente quem olha fala, mas é uma coisa pequena. Só que você faz esse pequeno todos os dias. Vou te dar um exemplo bem básico. É que o meu carro eu não pago gasolina que ele é elétrico, mas gasta todo dia 100 de gasolina pra você ver todo dia na rua. No final do mês é 3 mil reais. Olha aí. Né? Aí você Já pensa foi que um terço do salário.
Sim, já foi 1/3. Aí você pensa que não todos os dias, se você for comer na rua, que você tem que comer na rua, você não vai ter que parar para ir em casa, né? Aí você gasta mais 100 todo dia para comer. Já foi mais 3, então já foi 60% do salário. Olha aí. Então é difícil, a pessoa realmente tem que gostar, tem que fazer de coração, porque que eu falo para todos, né? Eu, graças a Deus, eu sempre trabalhei, sempre fui da esfera privada, aí trabalhei uns anos na prefeitura, mas eu sempre tive minhas coisas lá fora em paralelo, né? E quem quer ganhar dinheiro tem que ir para o empreendedorismo, tem que montar sua empresa, tem que estudar, tem que trabalhar bastante, mas no público é diferente. Aqui a pessoa tem que gostar, né, mesmo do que está fazendo, né? Total. Você perde a sua vida pessoal, né? Acaba, fala a verdade. É o que eu falo para todos. Elizabeth, tem uma coisa que eu falo para todos, é a falsa sensação de liberdade. Que tem gente que fala, mas você só tem a obrigação de estar terça-feira na Câmara para sessão. Aí que a pessoa se engana. Porque a terça-feira é o momento que a gente está lá para a sessão ordinária, mas é 24 horas, você tem que estar disposto, tem que estar presente com o povo, né? Às vezes a pessoa te liga, aconteceu ontem, era um óbito 1h da manhã, a pessoa me ligou e eu tenho que ir lá, eu tenho que... E é um momento tão delicado. Pois né? e a pessoa não tem a quem recorrer, não a quem ela conhece. O vereador é o político mais próximo da população, então... Sim. A pessoa é o elo de ligação entre a população e os serviços públicos. Exatamente. Né? Então é uma coisa que assim, às vezes você fala, não, hoje eu já parei, tá tranquilo, agora eu vou tirar o sábado para ir fazer uma compra com a família. Você não vai tirar o sábado fazer uma compra com a família, vai chegar lá, alguém vai parar você, você tem que dar total atenção. Exatamente. E a pessoa não entende que você às vezes virou a noite ali, né? Eu já cansei de virar a noite às vezes porque assim, durante o dia a gente vai pra rua para fazer o trabalho mesmo que a gente marca as reuniões, só que depois que a gente chega em casa, você vai ver o teu WhatsApp tá com 200 pessoas para responder. E você tem que responder hoje, porque senão amanhã já vira uma bola de neve. Então, eu cansei e canso às vezes de ir dormir de madrugada para poder dar um retorno para esse pessoal e já marcar os próximos compromissos, né? Então, é uma coisa que não é fácil, viu? Bem difícil. Eu imagino mesmo o quanto deve ser difícil para você. Por isso que eu perguntei da família, porque quando a gente não tem o apoio da família, eu acho que fica 3 vezes maior. Né, a dificuldade ali de você encarar, porque olha, não é fácil. E daí é um segundo problema, né? Além de você ter que resolver o problema das pessoas, você cria um problema dentro de casa. Quando a gente estava no gabinete, na Câmara, a gente não tinha WhatsApp. Não era essa coisa tão grande que o WhatsApp é hoje. Sim. Então, era através... A gente tinha Nextel e era através de ligação. Então, a pessoa falava com você numa ligação ou ela não falava com você. Agora, imagina hoje o WhatsApp. Hoje já não tem pra onde correr. E é aquela coisa de todo mundo quer a resposta imediata, né? As pessoas não conseguem mais esperar o seu tempo, elas ficam bravas se você não responde, né? É exatamente isso. É complicado. Né? Aconteceu, até comentei aqui com o meu pessoal agora, que a gente estava chegando aqui, teve sábado agora, teve uma demanda que a pessoa achou que para ela era urgência aquilo, que era um buraco, que estava com esgoto, né? Só que isso aí era um sábado à tarde e eu estava com a agenda cheia e eu já estava terminando o evento para ir pro próximo. Eu demorei acho 40 minutos para responder esse rapaz. Mas o cara falou um monte para mim, mandou um monte de mensagem. Eu nem tinha visualizado a mensagem dele ainda. Que você tem que estar 24 horas à disposição, que você é vereador. E assim, depois eu respondi para ele. Eu falei, olha, me perdoa, mas eu tava num evento aqui, eu não vi nem o telefone, né? E ainda como é sábado agora, quase 6 horas da tarde. Mesmo assim, na segunda-feira, a gente foi lá, porque é quando abri a prefeitura, fez ali as preposituras que eram necessárias. Mas, para te falar a verdade, esse cara, depois a gente pediu para ele uma foto do local, pediu umas informações e ele nem respondeu mais. Nossa, com raiva, né? Entendeu? E assim, a coisa que no final de semana a prefeitura não abre, mas o pessoal eles não têm ainda o entendimento de como que realmente é feito o trabalho, né? Então a gente tem que ter muita paciência, viu? Muita paciência. Você é do tipo que deixa o celular com assessoria, fala, gente, ó, pelo amor de Deus, toma, fica, responde, que eu preciso de um momento, 5 minutos aqui. Não, você tem isso? Eu tenho um sério problema em delegar. Para eu delegar... Mentira, Pedro, eu não acredito. Para eu delegar uma situação assim, eu tenho que ter plena convicção de que aquilo vai ser feito da forma que eu faria. Então, o que eu faço hoje em dia? Em vez de eu delegar diretamente, eu centralizo a mim e aí eu pego, tiro o print, anoto o nome, eu tenho o primeiro contato com a pessoa e depois eu passo para o gabinete. E aí a gente vai
depois acompanhando. Mas o primeiro contato e o último contato tem que passar por mim. Porque às vezes, né, não é nem por mal, mas o meu pessoal é muito novo, ninguém trabalhou com política antes. Então eles não têm ainda esse craquejo de como fazer. Então, até eles poderem fazer isso sozinho, eu tenho que acompanhar cada situação. Por quê? Senão, às vezes, ali, isso acontece muito. Eu mando pro meu gabinete, manda mensagem pra pessoa, liga, a pessoa não atende, não responde, e a pessoa depois volta pra mim ainda, falando, que você não me respondeu, que você não me deu atenção. Então, eu tenho que ter esse primeiro momento com a pessoa, e depois, de novo, eu retorno e pergunto, deu tudo certo? E isso acaba tomando Caramba. bastante tempo, porque 100% das coisas tem que passar por mim, né? Gente, é cansativo. E eu não tenho... Aguentar 4 anos assim vai ser complicado. Então, querido. até esses dias eu fiz uma pergunta pro próprio chat GPT sobre mim. Ele falou a mesma coisa. Falou, legal, você pode tentar achar que você vai resolver tudo, mas você não vai resolver tudo, você vai acabar ainda com a sua saúde psicológica, tudo, né? É isso. E é bem difícil. Isso. Tem dias que... É que a gente já tem que ter uma mente blindada, mas mesmo quem tem a mente blindada ainda sofre, viu? Não tem como, não. Mas tem que pegar a equipe, falar, olha, você vai cuidar dessa área, você dessa, você Uhum. dessa, vai aprender, vai fazer contato, vai levar caixa Sim. de bombom pra galera, É fazer verdade. amizade, porque tem que ser assim, porque senão não vai, não É. vai. Já pensou daqui a um tempo, prefeito, e aí? Não, eu não consigo nem pensar acontece? nisso. Ainda falo, eu falo às vezes pro Teco, eu falo, meu, você, nossa, fez tudo pra estar aqui, você é um merecedor, mas tem que gostar muito da cidade pra querer ser um prefeito, porque eu fico vendo, se como vereador a gente já passa por esses apertos, imagina como prefeito. E outra, prefeito é só você, não tem como você deixar pra depois. Porque o vereador a gente vê aí, tem alguns que trocam de número, né? Vão fazendo as coisas do jeito deles e cada um toca do seu jeito. Mas o prefeito não tem isso. Não dá. Ele Não tem dá. que atender todas as demandas e nada pode ficar para trás. E é por isso que ele tem um time de secretários, toda essa galera, né? E ainda mais os 17 vereadores na orelha Aí dele. já pensou, você não delega, e aí? Você vai fazer que pôr todas as pastinhas aqui Pois debaixo é. do braço? É Mas eu tô complicado, aprendendo. Tem que ir treinando, aprendendo. O prefeito que eu trabalhava antigamente, ele me ligava 2 horas da manhã. A gente cuidava de iluminação pública. Elizabeth, a Rotal tá apagada. Tá bom, bebê, eu vou ver a rua tal. Porque ele não parava, ele não dormia, era o tempo todo mandando mensagem, era o tempo todo na rua. Eu falei assim, gente, esse homem vai ficar doente? Porque ele não para nunca. E toda vez que você ia, ou ele tava no gabinete dele, ou ele tava em alguma obra, ele Não para parava. nunca, Não né? parava, não parava. Ficava, gente, como que aguenta? Porque eu trabalhava das 8 às 5, Sim, eu ia pra minha casa, levava o celularzinho, ia fazendo coisa ali sim. pelo WhatsApp. Mas eu tinha minha noite, meu lazer e coisa e tal. Ele não. E é tão bom, hoje em dia eu vejo. Eu trabalhei tanto tempo das 8 às 5, quando eu fui secretário, quando eu fui chefe de gabinete. CLTzinho. Ah, secretário. E só Você que foi assim, secretário adjunto, fui né? secretário adjunto aqui em desenvolvimento Daqui na- econômico, Só que era tão bom porque assim, a gente levava a responsabilidade quando a gente saía, igual você. Só que era uma coisa mais leve. Das 8 às 5 você tinha uma responsabilidade 100%, depois das 5 você ficava meio que no QAP ali para alguma coisa que acontecesse. Só que hoje em dia eu vejo que eu Não tava, tem mais nossa, era horário de maravilhoso. trabalho. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem final de semana, não tem feriado. Principalmente feriado e final de semana. Parece que quando mais pegam as coisas, que daí o pessoal mais procura a gente. Sim. E tem os eventos também que sempre marcam para final de semana, feriado, véspera de feriado. Então, essa é a parte que é um pouquinho mais difícil da gente se habituar. É isso. É fácil não, hein? Como foi pros amigos receber o Pedro Malmal vereador? Olha, até que não mudou tanto. Não consegui ver tanta mudança, porque como eu já fui candidato outras vezes, né? E eu já fazia um trabalho. A galera já. Tem gente que nem sabia que eu não era vereador. Eu lembro que na campanha teve gente que falou: mas você nunca fez nada, você já tá aí há tanto tempo. O pessoal pensava que eu já era vereador e não fazia nada, né? Xingando já, brigando, vou votar em você não. É. Eu te pedi aquele negócio, você não fez? E achava que eu não tinha feito o trabalho de vereador, mas eu nem era vereador ainda. Eu falei, não, mas peraí, eu nunca fui vereador, você já tá me. Você votou contra aquele projeto? Não, você não tava lá. Entende? Então, assim, com os amigos mais próximos, como eles já viam que eu estava vivendo isso há alguns anos, né? Que eu não fui eleito, mas eu continuei o trabalho, né? Então, por isso até que eu consegui ter uma votação expressiva. E Então, que votação, né? Porque você saiu o quê? foi De 898, 898 na primeira. Aí a segunda foi 1.000 e agora 3. agora foi para 3. É que assim, Foi um boom, fala a verdade. foi. É que a primeira vez eu vim sem saber de nada de política, Você era né? muito novo também, Muito novo, né? mas eu Você tinha... tinha quantos anos ali? A primeira vez que eu saí,
Nossa, eu acho que era 28 anos, agora eu tô com 40. Peraí, 2016, que isso é a primeira, não, eu tava com 31 anos, 31, 2016, 2016. É. E aí eu não sabia de nada, assim, politicamente, né? Falando. Então, eu fui com a cara e com a coragem, com os amigos que eu tinha, e ainda tive quase 900 votos. Na época eu fiquei muito Bastante. triste, porque, Sério? porque para mim, eu achava que era pra eu ter sido eleito, porque eu conhecia muita gente, até por conta dos eventos, né? E eu sempre tive muitas amizades. Aí eu vi, depois que acabou a eleição, eu fiquei triste no momento, mas depois que acabou, eu vi que foi um feito enorme, que para a primeira eleição ter 900 votos, né? E naquela eleição de 2016, tinha muito candidato. Tinha Eu acho quase que foi uma das 300. eleições que teve É, mais candidato aqui em Itapevi. tinha quase 300, eu acho. Acho que todos os partidos, assim, tava quase completo, Foi. tava full. Então, foi uma eleição, assim. A sua música também foi uma música que, Foi, tipo, grudava, né? grudava. Grudava, era uma coisa assim. Foi. Eu tava na oposição nessa época. E aqui, lá com a minha amiga, ela dirigindo, e eu começava a cantar. Ela, isso, vai perto da doutora cantando a música do Pedro. Foi, a música era bem chiclete. E, Era tam, muito e chiclete. Era insuportável, era. Pedro. E 2016 foi legal porque assim, eu sempre tive uma rede social bem ativa, né? E naquela época os políticos não usavam Não tanto. usavam, né? Então a minha arma, assim, que eu consegui, porque eu não tinha carro de som, essas coisas pra ir pra rua. Tanto que eu só tinha um carro de som e todo mundo conheceu a minha música porque tinha a Caraca. internet. O pessoal compartilhava muito, né? Essas coisas de avatar na foto eu fazia nas festas, no político não fazia isso. Aí eu trouxe das festas um pouco daquela questão do marketing que eu fazia nas festas pra política, né? Aí fui até bem votado, mas aí eu fiquei pensando, não, a próxima vai dar certo. Aí eu fiz um trabalho para 2020. Aí, só que em 2020 foi quando eu tive um acidente que eu fiquei em coma e foi dia 27 de julho. Já era Acidente de moto, um né? Que você acidente de teve. moto, quebrei 10 costelas, tive Caraca. fratura no, eu tive um trauma no tórax, fratura na escápula, eu fiquei em coma 13 dias, né? Aí quando eu saí de lá, eu tinha perdido 20 quilos, já saí em agosto, nas vésperas da campanha. Nossa, foi ali, nos 45 do Foi. segundo tempo. Tanto que aí depois que eu me recuperei, quando a campanha procrastinou por conta do Covid, ela começou um Foi. pouquinho mais tarde, né? Isso aí me Verdade, ajudou foi. também, porque daí deu para eu conseguir se estabelecer, restabelecer um pouquinho. Mas a minha primeira vez que eu saí de casa foi para ir para a primeira reunião que teve do partido. Fui me arrastando, porque ainda tava as costelas para colar é diferente dos outros ossos, que elas são flutuantes ali, né? Então foi bem difícil. Mas eu fiz uma campanha de casa do meu sofá. Eu aumentei ainda mais de 400 votos, né? Mas foi uma campanha que eu não tive carro de som, eu não tive pessoas na rua. Meus amigos me ajudaram como podia, até porque a gente estava no meio de uma No meio pandemia, da né? pandemia. Você acha que isso dificultou um pouco das pessoas conhecerem seu nome ali? Levar o seu nome para a urna? Você acha que dificultou Olha, a pandemia? dificultou bastante, porque eu não tive ninguém na rua. E a gente sabe que essa questão de rua, de ter pessoas, isso aí ajuda muito. Ainda assim, a gente vê que a internet, hoje em dia, ela ajuda muito o pessoal te conhecer e tal. Mas a galera, para votar em vereador, que é aquele voto, a galera gosta de conhecer, de ter o Sim, de ter o contato, contato. né? Então, a eleição de vereador é totalmente de uma eleição, por exemplo, de deputado. Deputado, você vai votar no cara sem nunca ter visto ele. Isso é uma prática normal, né? Porque muitas das vezes o deputado não vai conseguir conhecer ali, sei lá, 100 mil pessoas. Tem deputado que tem 1 milhão de votos. Não tem como você conhecer. Então, ele não tem esse voto de proximidade. É um voto mais de representatividade, projetos. Mas para vereador, não. A galera gosta de saber onde mora. Ah, ele mora aqui do lado de casa, eu tenho acesso. Então, isso aí foi uma coisa que eu não consegui fazer, tá próximo da população. Então, eu tive os votos que eu consegui aumentar da galera que fui conhecendo no decorrer dos 4 anos, né? Então, isso aí quebrou minha campanha. Você já estava dentro da prefeitura nessa época? Já, nessa época, em 2020, eu era chefe de gabinete, até 2020, né? Aí, não fui eleito, mas depois disso aí também eu continuei o trabalho, que é uma coisa que eu penso assim, a parte que eu faço política, que às vezes é destruir as pessoas, às vezes de mostrar um caminho, porque muito do vereador é isso. Às vezes o vereador ele não tem o poder de resolver o problema de executar, mas ele vai dar o caminho para a pessoa, vai instruir, a gente cobra providências, né? Então eu continuei fazendo o trabalho e só que eu já não queria mais ser candidato. É uma coisa que eu tinha desistido. Sério? Até porque eu vi que isso tomava muito meu tempo e é muito gostoso, Elizabeth, você ajudar pessoas, você fazer, às vezes, um trabalho social de coração, sem você ter obrigação. E quando eu percebi
aquilo tomava muito do meu tempo, eu falei, não quero mais ser candidato, vou continuar fazendo as coisas aqui, né, ajudo quem realmente eu acreditar que vai fazer um bom trabalho pela cidade, mas eu não quero colocar o meu nome à disposição. Né? E eu já estava convicto disso, até porque eu quase morri em 2020, eu queria viver minha vida, minhas coisas lá fora, com a empresa, os meus projetos, meus investimentos estavam indo bem, né? Então falei, não, agora vou cuidar um pouquinho de mim. E eu tinha tirado isso da minha cabeça, mas continuei o trabalho. Quando chegou em 2023, aí foi quando eu fui conversar com o prefeito, falei, meu, tô com você, te ajudo e tal, né? No caso, o atual vice-prefeito na época. E aí eles falaram, não, mas a gente precisa de você, nessa você vai ser eleito, você tem um nome legal e tal. E aí me convenceram a ser candidato. Escutar isso do candidato que vai sair para majoritário é uma coisa tipo, poxa, o cara acredita em mim. Eu não tô Foi. acreditando, mas o cara acredita em mim. Exatamente, eu não acreditava mais, assim, que eu falava, meu, é legal tudo, mas eu não quero mais, eu vou continuar ajudando. Mas foi quando eles pegaram, né, na época, e falaram exatamente isso. Eles acreditaram mais em mim do que eu mesmo acreditava. Foi ele que chamou a primeira vez, né? Foi. A primeira vez que eu fui candidato foi já pelo Você já técnico, conhecia ele, tipo... Já, eu tinha ajudado ele, que assim, a gente sempre teve, eu sempre admirei ele e tal, por conta de alguns detalhes, né, que a gente passou lá atrás. Aí em 2012 eu ajudei, em 2014 eu ajudei um pouquinho mais para deputado, aí foi quando em 2016 ele me convidou para ser candidato, Legal, né? legal. Então, já é uma coisa que vinha lá de trás. Ele falou, meu, agora não dá pra gente deixar agora é a hora, a gente precisa de você. E é difícil, né? Entra uma questão de amizade, né? Quando a pessoa precisa de você como amigo é diferente, né? E não era mais nenhum caso político, né? E aí foi quando eu abracei a causa, só que assim, eu já tinha tido a experiência da primeira, da segunda, e na terceira vez eu sabia que dessa vez eu não vinha pra brincadeira, até porque eu sabia do meu potencial também. E esse era o meu medo de vir, que eu falava, não, se eu vim agora eu vou ser eleito. E eu já tava com outra, assim, digamos, outra cabeça. E o público é difícil, exige muito da gente. E eu sou o tipo de pessoa, Elizabeth, que eu não consigo entrar mais em nada, até pela minha idade. Eu fiz 40 anos, né? Quando a gente faz 40 anos, a gente não entra mais em nada pra assim, perder, né? gente? Como assim? Então aí eu já sabia É a maturidade, né? Então aí a gente já tem, digamos aí, uma bagagem que a gente não entra mais para perder, né? Poderia acontecer de não ser eleito, sim, claro, mas a possibilidade era bem pequena até pela experiência que eu já tive de outras campanhas, né? Então eu já sabia o que fazer, né? Eu já tinha em mente, né, de como bater na porta das pessoas. Eu sou um cara muito... o pessoal pensa que não, mas eu sou muito tímido. Eu, para pedir um voto, para pedir qualquer coisa para alguém, é bem difícil. Sério? Então, eu tenho isso. Então, aí foi quando eu me soltei mesmo e falei, não, agora é o momento da gente fazer o que precisa ser feito e não vou deixar a timidez me tomar, mas eu sou muito tímido. Cara, não parece, realmente, não parece. Não, e como que tá sendo pra você assim? Porque eu acho que a expectativa, ela é de um jeito. Eu vou chegar lá na Câmara, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou tananã. Como que foi? Como que foi essa decisão, assim, de, tipo, não levar assessores que já tinham vivenciado o mandato de vereador pra trabalhar junto com você no seu primeiro mandato? Porque é um pouco difícil, né? Difícil. E como que foi pra você, assim, essa parte? Bom, a questão até de eu escolher o meu time, eu acho que primeiro de tudo, a gente tem que ter pessoas que a gente confia, né? Então, isso aí foi uma das coisas que eu já era, digamos, um dos quesitos para a pessoa estar trabalhando comigo. Tem que ter confiança. E, claro, pessoas que a gente vê que a gente consegue, que a gente vê que ela tem ali o potencial de desenvolver um bom trabalho, né? Ninguém nasce sabendo, né? Como era um desafio novo para mim, então para o pessoal tá sendo também. E assim, uma coisa que é bem difícil é porque a população ela não sabe ainda. A população que eu falo, a maioria das pessoas não sabem qual que é a atribuição do vereador, a do prefeito, a do legislativo, do executivo. Então, a gente faz lá diversas preposituras, indicações, requerimentos, e eu gosto de dar esse retorno para o munícipe. Falava, ó, a gente fez aqui isso e aquilo, e até aqui é onde o vereador vai, tá bom? O vereador não tem o poder de chegar lá e executar uma obra. Então, eu gosto de ser muito sincero, porque eu acredito que nada sobressai a verdade, né? Então, se eu tô te atendendo,
Se eu tô aqui fazendo as preposituras que são necessárias e eu tô te dando uma devolutiva de que a minha parte já foi feita, então eu fiz a minha parte, não tem mais como eu ser cobrado por isso. Então, mesmo a gente fazendo tudo isso, tem muitas pessoas que ainda vão lá e ficam e acham que às vezes a gente não quer fazer. Isso aí é uma coisa que mais quebra a gente, sabe? A gente fica no gabinete, às vezes a gente faz das tripas coração para atender todo mundo, para levar, e depois a gente fica cobrando o executivo sobre as demandas, e a gente faz o possível até o impossível para que as coisas aconteçam. A gente consegue sim que muita coisa aconteça. Só que a galera não entende que às vezes não é porque o prefeito não quer atender. Às vezes aquilo ali não está dentro da dotação orçamentária para aquele ano, Sim. né? Às vezes não tem mão de obra disponível para fazer aquela questão tão rápido quanto as pessoas querem. Às vezes é para tapar um buraco, parece algo simples, mas são 107 bairros em Itapevi. Então, às vezes a equipe está num bairro, até ela chegar no próximo, tem que ter um pouquinho de paciência. Isso quando você tem que fazer uma licitação, né? Pra resolver um probleminha, né? Isso, e às vezes, não, assim, ó, uma licitação, por exemplo, tem que asfaltar uma rua. Não é com dinheiro municipal que vai ser feito isso, porque o municipal já está agregado já para fazer para o orçamento do ano. Então, às vezes, é uma emenda parlamentar que vai vir do governo federal, estadual. Tanto que até a gente foi para Brasília, foi uma experiência legal que a gente teve aí esse mês, que a gente até conseguiu já trazer alguma coisa para o município. Eu vi, vocês foram falar com os deputados, né? Foi. Que bacana, gente. Eu acho tão incrível quando eu vejo o vereador indo. Eu falei assim, lá, o vereador tá fazendo o papel dele, tá indo buscar o dinheirinho pra cidade. Exato. É muito bom, gente. É muito legal. E como que é esse seu contato, assim, com os vereadores, com os deputados? Tipo, ó, tô indo aí, hein? Vai me receber? É assim? Bom, Que é assim que a gente imagina. A gente imagina que vocês pegam o telefone, o assessor pega. Assessor, meu vereador tá indo aí, tá? Por favor, libera a agenda do deputado. Conta pra população como realmente é, Pedro. Nossa senhora, se eu te falar, meu, na verdade, assim, nós se juntamos em 4 vereadores, né? E assim, cada vereador tem um Vocês são do conhecimento. mesmo partido? Não, Não? eram 2 do PP, um do PSD e o outro do União Brasil. Mas a gente se juntou por um bem maior que é a cidade. Então, quando nós fomos, na realidade, a gente saiu batendo na porta dos vereadores, assim, antes de ir, a gente já foi ligando, dos vereadores, não, dos deputados, ligando para diversos deputados, para ver quem poderia nos atender. Vocês saíram daqui sem agenda com ninguém. Não, a gente já tinha ligado para diversos gabinetes, né? E tentado agenda com os deputados, que são mais de 500 lá em Brasília, né? Então, a gente tentou com inúmeros, e principalmente aqueles que tiveram voto aqui em Itapevi. A gente pegou a lista de todos os deputados que já foram votados aqui na nossa cidade, a gente foi lá para pedir ajuda. Falou, olha, Gente, vocês tiveram tantos votos lá e a gente precisa que vocês ajudem. E aí a gente conseguiu uns, outros a gente fez já o primeiro contato, que é muito importante, Elizabeth, que eu tava vendo é que nem quem vem às vezes num gabinete no vereador. Às vezes a pessoa vem aqui com uma demanda, eu preciso que asfalte a minha rua. Preciso que você faça aí um requerimento solicitando estudos. Às vezes a pessoa vem uma vez, a gente faz. Ela vem a segunda vez, a gente vai lá e cobra. Então, se ela ficar vindo sempre ali, é questão de tempo para aquilo ali dar certo. E os deputados é a mesma coisa. A gente foi lá, fez o primeiro contato. Aí agora a gente pretende voltar novamente e fazer um segundo contato, até a gente conseguir dar certo, porque eu vejo que essa persistência faz toda a diferença, né? Sim. O Igor, ele deu uma aula disso pra gente. Eu lembro uma vez que ele tinha uma demanda que ele ficou acampando esperando o governador chegar, porque ele tinha que falar com o governador, ele ficou um dia inteiro, não conseguiu, voltou. Então eu vejo que essa persistência é que leva ao êxito. Então a gente aprendeu muito aí, vendo, né, a transformação que teve nessa cidade, né? A gente vê agora que o Teco está indo pelo mesmo caminho, e nós, como vereadores que acabamos de chegar, a gente se motiva com tudo isso e a gente está fazendo a nossa parte, né? Todos ali, cada um tem seu jeito de trabalhar, a gente respeita, né? Mas eu sou uma pessoa que eu gosto mais de ir para cima, de entender o que está acontecendo. Então, não digo que era um compromisso que eu tive com a população, mas um compromisso comigo mesmo. Eu sei que na vida da gente, se a gente não tiver dinheiro, a gente não faz nada.
E a cidade não é diferente. Se você não for buscar um a mais, que nem você está trabalhando, você tem seu salário. Se você não for fazer um bico, não fazer um extra, alguma coisa, você não vai sair da mesmice. E a cidade é a mesma coisa. Se a gente não tentar buscar um orçamento a mais, uma ajuda com algum deputado, governo federal, estadual, a gente não vai conseguir avançar. Então, esse foi o maior propósito que fez com que eu decidisse ir para Brasília e tentar buscar recursos. Eu sei até que assim, não é o papel real do vereador trazer uma emenda parlamentar. Só que a gente sabe que isso tudo ajuda, ainda mais quando os vereadores se juntam em prol disso, porque daí a gente chega lá representando a cidade, querendo ou não os vereadores unidos, a gente sabe que é bem mais fácil de conseguir, né? Sim, é mais gente pra vocês ir atrás, né? Exato. Pela verdade. Isso é muito bom. É muito bacana. Hoje vocês são quantos no seu partido? 2. 2. Você acha que faz muita diferença a quantidade de vereador por partido, assim? Na bancada? Olha, eu nunca me apeguei tanto a isso, porque eu sei que ali agora ainda teve a fusão. Eu ouvi falar que vai fundir o PP com a União Brasil, então a gente vai ter 4 lá que representam o mesmo partido, né? Mas eu não consigo ver isso como uma coisa tão positiva para nós, como vereadores e tal, porque o vereador que está sozinho, às vezes, ali na bancada, representando o partido dele, ele tem a mesma voz do que nós. E assim, eu acho que só vai mudar alguma coisa quando tiver a eleição de deputado, talvez, né? Se não sei como que vai ser essa estratégia aí de quem a gente vai apoiar ainda, vai depender muito Do partido, do né? partido, né? E do prefeito, né? Nossa, já começa, hein? Ano que Já vem, né? Já. começa. Misericórdia. Mas começa agora, né? Já Sim, as indicações, os fulanos. sim. Começa as articulações já agora, esse ano ainda. A gente tá a expectativa, que nós ainda não sabemos ainda como que vai ser feito isso. Eu gosto dessa parte, os bastidores. Que a Sim. gente fica, fulano vai sair, fulano vai Uhum. sair. A gente fica só aguardando. Sim. Mas é. E seus projetos? Me conta, o que que você tem aí na gaveta? Sim. Peraí, antes de você começar a falar, vocês conseguiram dinheiro pra trazer pro município? A gente conseguiu 2 milhões e Eita! 600 mil pra cidade. Já. Caraca! Foi. Foi destinado a algum serviço ou tá... Sim, a gente conseguiu 800 mil para o esporte, a gente Legal. conseguiu mais 500 mil que foi para custeio de saúde, e tem também uma outra emenda que se eu não me recordo agora exatamente qual que foi o deputado, que era para saúde também. Eu só agora esqueci que foram 3 lá que nos ajudaram. Deixa eu ver, foi o Ribamar, O Ribamar é daqui de... a Renata Abreu, daqui de Osasco. E eu só não lembro agora quem que foi o terceiro. O Rafael Saraiva. Que foi o que mandou o valor maior, aí, que eu acho que foi 1.200.000, que foi para a questão aí da saúde, dos autistas. Que legal, E também aí para a parte animal. Que bacana, hein? E quase conseguimos mais. É que ainda falta ainda a gente amadurecer um pouquinho essa parte política. É tudo bem difícil também, porque não tem nada definido ainda sobre a eleição do ano que vem. Porque se a gente pudesse falar para a pessoa, me ajuda que eu te ajudo, Era mais seria mais fácil, fácil. né? Só que a gente não pode, a gente tem aqui... Ainda tem né? muita água pra rolar, Exato, né? É complicado. Mas vocês deram o primeiro passo, é isso que Sim, importa, né? Agora sim. é voltar e bater em todas as portas. E com a aproximação da eleição, acho que fica mais fácil Fica deles mais atenderem. fácil. Acredito eu. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo, né? O legal é ir já com um projeto. Olha, tem esse projeto aqui, É, manda dinheiro pra gente realizar, e você vai lá Sim. e vamos tocar. A gente adorava fazer projeto, era tão gostoso. legal se já leva mesmo um projetinho pronto. A gente levou alguns, mas como era a primeira vez, e assim, também... Às vezes nem dá tempo de apresentar Não o dá. projeto, né? Não. Que eles são tão corridos. Eu lembro quando a gente ia, assim, é muita correria, e você entra e o assessor fica pra fora, e entra o vereador, aí você acaba nem tendo foto pra postar que você sentou na mesa com o deputado, Sim, porque é muito corrido, né? Os dias e horários deles são diferentes do nosso. Que nem você vai lá numa quinta-feira, sexta não tem mais nada. Então você tem que Caraca. aproveitar a segunda, terça e quarta, e a gente não sabia disso. A gente chegou lá na terça já à noite, né? Então a gente não conseguiu aproveitar da forma que nós queríamos, né? Sim, porque Foi- muitos deles voltam, né, para suas cidades, pra, Sim, né, tem as demandas ali, né, que exato. eles vão... Então, para um primeiro momento foi legal, mas a gente agora, na próxima vez, a gente já vai É voltar. a primeira experiência, né? Exato.
É bom. Foram todos novos, né? Novos vereadores. Sim, só o Maurício Japa, que é o segundo mandato, mas eu, a Marina e o Jonas somos de Marinha de primeira viagem. Caramba, que legal. E seus projetos, você vai me contar? Ah, sim. Bom, hoje em dia, né, que a gente está vivenciando tudo isso, então é difícil dizer que eu tenho um projeto meu assim próprio. O meu maior projeto é lutar pelos anseios da população. Quando a gente vai num bairro, a gente escuta ali diversas demandas e a gente consegue ver o que são as prioridades daquele local. Quando a gente vai em outro bairro, muda tudo. Como que eu posso te explicar? Você vai, por exemplo, no bairro do Santa Rita. E depois você vai no bairro lá do Residencial das Flores. O Santa Rita é um bairro estruturado que já tem a Escola do Futuro, já tem creche do Futuro, já tem campo, já tem UBS. Aí você vai lá no Residencial das Flores, não tem nada disso. Então, são prioridades diferentes. Então eu falo que eu não tenho um projeto. O meu projeto maior é ouvir a população e ver o que realmente cada cantinho dessa cidade necessita. E eu tô aqui para brigar para que a voz desse povo seja realmente ouvida e a gente consiga brigar aí por mais melhorias. Então, eu não tenho um projeto meu, eu tinha inúmeros. Só que depois que a gente chega aqui, Elizabeth, que a gente vê que tudo é custo, dotação orçamentária, a gente vê que a gente tem que a gente esquece tudo que a gente viu lá fora e a gente começa a viver a realidade aqui. É mais ou menos um exemplo. Você se planeja para você, não, eu vou comer frango ou carne. Você se planeja para comer o mês inteiro isso. Chega no final do mês, quando aperta, você vai ter ali, às vezes, não vai ter o frango nem a carne, você vai ter um ovinho, alguma outra coisa. E você tem que se adaptar a isso. Então é mais ou menos o que eu estou fazendo, porque quando a gente fala de dotação orçamentária, dessa questão que a gente começa a entender o orçamento da cidade, então a gente vê que não adianta você querer cobrar algo que naquele momento ali não tem como acontecer. Então, por isso que agora eu tenho. É uma coisa que eu já sabia mais ou menos disso, né? A gente já estava na máquina pública, a gente sabia. Então, eu quero poder conseguir trazer verba para a cidade. Aí sim, a gente consegue um projeto. E eu não tenho uma causa da qual eu brigo, né? Eu sempre briguei muito pelo empreendedorismo, né? Eu fui chefe de gabinete, fui secretário de desenvolvimento econômico, né? A gente criou a feira noturna e outras questões também que vão de encontro aí para o empreendedorismo. Então, uma das bandeiras que eu levantava sempre foi o empreendedorismo, juventude. Só que hoje em dia eu vi que isso eu mantenho ainda, só que eu abri o leque, né? Então a gente está agora pegando outras partes também e, como eu te falei, cada bairro tem uma particularidade. Então a gente está em cima de tudo disso, em cima de tudo isso. Eu não tenho mais um projeto meu pessoal ali para a cidade. Todos que eu tinha, eu tô tocando, mas só que para te falar um pouquinho, eu gostaria muito que a gente tivesse um novo pronto-socorro. Né? Eu Sim. gostaria muito que a gente tivesse condições, igual Barueri e Osasco, de ter um hospital municipal. Só que quando a gente começa a conhecer a realidade orçamentária, a gente vê que não adianta você ficar brigando por algo que vai acontecer, mas não agora. Pode ser que aconteça no futuro, né? Então a gente tem que atrair aqui novas empresas, a gente tem que fazer, expandir essa nossa questão aí das empresas mesmo que a gente consegue. Eu tenho um caso muito legal que eu cito, que ficou na minha memória, quando em Sorocaba o prefeito descobriu que a Toyota ia vir para o Brasil e ele foi lá e conseguiu negociar. Não sei se ele deu uma isenção em questão de imposto, ou se deu o terreno. Ele trouxe a Toyota para Sorocaba. E hoje em dia a Toyota é o maior pagador de impostos que eles têm no Caraca. município, né? Então eu Esse é lembro. o atual prefeito. Não, foi antes dele, Foi isso aí antes foi em dele. 2012. Ah, tá. E aí depois o Igor viu isso acontecendo, ele foi lá e conseguiu trazer essa empresa de helicóptero, que é a Leonardo. Então eu fico vendo, né? Eu queria muito conseguir esse tipo de coisa. Eu vejo muito que o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro, ele faz, ele participa de tudo isso. Eu pude participar disso quando eu era secretário adjunto, então é uma coisa que assim eu sempre fui, eu briguei por essa questão do empreendedorismo, de desenvolvimento de emprego e renda, né? Então é uma coisa que, como vereador, eu quero continuar brigando. Essa é uma das bandeiras. E o restante aí a gente está descobrindo a cada momento, cada dia é um novo desafio. Cada visita, né, que faz, Pois né? é. É uma anotação, pera, eu preciso fazer esse projeto aqui para Sim. tal lugar, tal lugar. Você tem já, eu vi que alguns vereadores, não são todos, começaram a fazer aquele gabinete itinerante e Sim. tal. Você faz assim ou você só vai visitar os bairros?
Vai Olha, com o assessor, a câmera, bloquinho de notas, bora. olha, todos os dias a gente tá na rua. Todo dia a gente sai para resolver alguma demanda e a gente já vai para resolver uma e volta com mais 10. Então, a minha rede social também ela é muito ativa e a gente recebe aí inúmeras solicitações, porque a gente tem o gabinete online que a gente paga um aplicativo mensal para isso, né? Então, eu vou aos bairros, mas não assim, montando um gabinete itinerante, né? Porque hoje em dia, querida, essa questão online, ela tá muito prática. Às vezes a pessoa da cama dela ali, do sofá dela, ela tá te mandando demandas, né? Então é muito difícil hoje em dia se achar uma pessoa que ela tem uma reivindicação do bairro e que essa pessoa não tem um celular para te mandar mensagem. Exatamente. Então o que eu faço? As pessoas mandam as mensagens, a gente entende as demandas e o que é necessário que a gente veja pessoalmente, a gente vai lá com o maior prazer e é dessa forma que a gente tá tocando ainda. Eu não consegui, na verdade, ter um dia ainda para falar, olha, eu vou montar um gabinete itinerante num bairro. Eu queria muito fazer isso, mas todas as vezes que a gente chega aqui, o meu pessoal que tá aqui não deixa mentir, a gente já tem um monte de coisa para fazer. Então eu fico a manhã toda organizando as coisas. Eu costumo sempre, depois do almoço, para ir para a rua, para essas demandas que a gente precisa ver pessoalmente, mas a gente não teve tempo ainda de falar, olha, vamos montar um gabinete online para caçar demandas, porque a gente não tá dando conta, muita Tanto que vocês coisa. recebem, Exatamente, né? É complicado. E eu vi mesmo que você é bem ativo nas redes sociais. Todo dia tem vídeo de você numa rua, Sim, num bairro, conversando com alguém. Tá sempre ali, bem ativo todos mesmo. os dias. Falando em redes sociais, ativo, a gente tem um quadro aqui no programa que chama Vale Foto ou Não. Você é vereador, tá na mídia, eu quero que você me fala. Eu vou te falar os momentos e você me fale se vale a pena tirar foto ou não. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Uhum. Lombada feita, vale foto ou não? Eu acho que vale. Vale? Acho que vale, sim. Até porque são os pequenos detalhes que fazem a diferença no final das contas, né? Pastel na feira. Ah, eu nunca tirei. Eu não Nunca gosto. tirou? Não, nunca Gente, mas tirei. eu como um dupe, eu tô aqui, ó. É. Eu peco um pouquinho nessa parte, sabia? Eu deveria, mas eu nunca tirei. Final de treino. Ah, final de treino tem que ter Por uma que não no fotinha, né? início do treino? É sempre no final do treino. Ah, porque no final a gente já Tá bombadinho, já lembra? tá no pump, né? Aí é o momento. Se passou ali 10 minutos, já era. Murcha tudo. Acabou o papel no banheiro, vale foto? Não, aí não. Acho que Não. não, né? Eu Não. nunca pensei nisso, não. Nunca mandou foto pra mulher? Ó, aqui, ó, me ajuda, socorro. Tô na emergência aqui. Não, não, eu brinco só depois. Dou um jeito. Pedro, fala pra mim uma coisa que você falaria pro Pedro lá. O mal, motoboy, que tava começando a vida, aquele menino que foi vendendo trem pra ajudar a mãe. Conta pra mim. Fala aí. O que você falaria pra ele hoje? Vivendo tudo isso que você viveu, que você é viajado, né, meu bem? Um pouquinho. Antes disso, eu vi uma coisa na sua campanha que eu achei super massa. Porque assim, quando começa as campanhas, a gente começa, né? Eu tenho uma amiga minha, Gi, beijo. A gente conversa tudo, ó. Esse vai, esse não vai, esse não sei o quê, Uhum. esse não sei o quê. Ixi, esse se entrar, a galera vai começar a falar que tá usando dinheiro público pra viajar, pra comprar as coisas. E no meio da sua campanha, você colocou ali, falando sobre o que você já tinha, Sim. sobre a sua vida Declaração de financeira imposto, ali, tudo. né? Suas viagens, porque a gente vê no Instagram que você viajou bastante, Sim. essas coisas. E eu achei, tipo, massa. Eu falei, olha, acertaram, que já não vão ter que se desculpar lá na frente pra falar, É. gente, mas eu já tinha essa vida, pelo amor de Deus. Sim, Porque as pessoas acham isso, né? Querendo ou não, as pessoas com pensam isso. certeza. Então foi uma sacada top. Não vou mais roubar o lugar de seus assessores, Pri- eles foram muito bons. Principalmente porque às vezes, né, a galera que conhece a gente é uma minoria perto da galera que vai conhecer depois de vocês Exatamente. estar eleito, né? Então, isso é que é difícil. Que quem já me conhece já sabe a vida que eu sempre levei e tal. Mas o difícil é essa galera que não me conhecia, que não acompanhou minha trajetória, não sabe de onde eu vim e tal. Aí é difícil. O pessoal julga bastante. Julga, né? Eu imagino. Mas É. fala, o que você falaria pro Pedro? Bom, hoje em dia eu vejo que cada tropeço que a gente dá na vida é necessário. Eu acho que o processo é muito importante, né? E eu vejo que muitas das vezes os jovens querem pular esse processo. E essa aí é a pior besteira do mundo. O que eu poderia falar pro Pedro lá de trás é continua, não desiste. Cada obstáculo que você vai ter é necessário para você poder chegar onde você realmente almeja chegar.
E eu sempre tive, assim, aquele sonho de poder ter uma casa, de ter um carro, e que é o sonho de muitos, né? É o básico. Só que eu achava que não seria possível. Mas mesmo assim, eu nunca deixei de estar fazendo ali, todo dia 1% a mais. Então, a minha mensagem para o Pedro lá de trás é: não desiste, persista, que a persistência é o caminho do êxito. Ai, Pedro, muito obrigada, viu, por você ter vindo Obrigado, aqui eu que isso. conversar um pouquinho. Que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso, que está alcançando os 4 cantos de Itapevi. Te digo Sim, por experiência, que eu já ouvi muito falar sobre você e seu que serviço. legal, Então, fico feliz. parabéns pelo seu mandato, que vem aí vários, vários e vários. Amém. Muito obrigada, querido. Galera, obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se inscreva no canal, curte, compartilha esse vídeo com seus amigos que ainda não conhecem o Pedro, tá bom? Beijo, boa noite, bye. Valeu, gente. Obrigado.